Boa noite a todos. Mais um encontro aqui no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, com mais uma leitura da Bíblia, né? Lucas capítulo 22, no versículo 24 ao 30, onde Jesus fala para os apóstolos que sejam eles maior como o menor. O que será que ele quis dizer isso, né? Quando ele sugeriu aos apóstolos que eles fossem maior como os menores. Estavam eles, né, discutindo quem era o maior, quem era o menor, quem podia mais, quem podia menos, e Jesus disse assim: quem é o maior? É o que está à mesa aguardando ser servido, ou é aquele que serve? Então todos imaginaram que o maior seria o que está sendo servido, né? E Jesus diz: eu sou aquele que serve. Eu sou o servo de Deus, né? Eu sou o servo de meu Pai, que vim à Terra, né? Para deixar os meus ensinamentos. E eu sugiro a todos vocês que sejam maiores como os menores. Quem são os menores, né? Os menores são aqueles mais humildes, aqueles que confiam mais em Deus, né? Aqueles que dividem o que têm, aqueles que se preocupam com seus irmãos. Esses são os menores, que na verdade são os grandes seres humanos, né? Os grandes seres humanos são aqueles que não se preocupam em ser maior ou melhor do que os outros. Eles simplesmente são aquilo que vieram ser. Eles simplesmente vivem a sua existência servindo, né, ao mundo, servindo os necessitados, né, cumprindo com a sua missão. A preocupação dos maiores espíritos que habitam o planeta é ser bom, é ser melhor que ele mesmo a cada dia. Então a nossa concorrência no mundo, ela não tem que ser com os outros. Boa noite para quem está chegando. A nossa concorrência tem que ser com a gente mesmo. Nós precisamos disputar conosco como sermos melhores do que nós já fomos um dia. Que nós tenhamos a consciência de que o que a gente precisa é ser melhor do que nós mesmos. É compreender que todas as coisas que a gente faz de errado, né, são aprendizados para que nós nos tornemos melhores. E a cada dia das nossas encarnações, nós possamos estar nos transformando, buscando essa melhoria, buscando ser aquilo que Jesus Cristo nos disse, né? Sejam maiores como os menores. Porque aquele que é grande para o mundo, né? Por sua soberba, por sua existência, né? Por impor leis e ordens, ele esquece de ser grande mediante Deus. Ele esquece de ser grande mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esquece de ser grandioso nos seus atos e nas suas atitudes com os seus irmãos. Busca apenas o reconhecimento da terra, o reconhecimento dos homens que habitam o planeta Terra na encarnação atual. Ele esquece que a grandiosidade mesmo está no céu, né? Como Jesus dizia, está no mundo espiritual, está naquilo que a gente vai levar após a nossa desencarnação. Mas isso não é o fulano, o ciclano, não são pessoas distantes de nós. Isso somos nós, né? Quando deixamos o nosso ego nos dominar,
quando fazemos as coisas que nós sabemos que não são certas e assim mesmo a gente faz, né? São pequenos desacertos que nós fazemos no nosso dia a dia que nos impede de ser o maior, né? De sermos grandes perante os olhos de Jesus. Muitas vezes nós ficamos imaginando que grandes erros é que fazem as pessoas serem más ou serem não tão boas, enfim, serem erradas, né? São grandes erros, né? A pessoa matou alguém, isso é um erro absurdo, então aquela pessoa não vai para o céu, né? Não vai para um lugar bom. Mas a gente não sabe que o que ocupa um grande espaço, né? Um grande erro ocupa um grande espaço. Vários pequenos erros ocupam aquele mesmo grande espaço. Então, às vezes a gente pensa assim, porque eu só fiz tal coisa, só fiz isso, só fiz aquilo, eu deixei de fazer aquele outro. São tantos pequenos desacertos, né? Que quando nós vemos o nosso espaço, ele está tão preenchido quanto aquele nosso irmão que cometeu um erro muito maior. Então a gente precisa, a cada dia, nos policiar, orar, vigiar, pensar nas coisas que a gente deseja para nós mesmos. Pensar nas coisas que a gente deixa de fazer por nossos irmãos. Ou nas coisas que muitas vezes, né, um erro muito comum é nós fazer as coisas para as pessoas achando que estamos ajudando aquela pessoa. E muitas vezes nós estamos impedindo o crescimento daquela pessoa. Quando a gente age no lugar da pessoa, né, no lugar de um filho, no lugar de um pai, de uma mãe, de um neto, seja lá. Quando a gente age no lugar daquela pessoa, faz as coisas que seria de obrigação dela fazer, a gente está impedindo o crescimento. Mas se fulano vai fazer, ele vai fazer errado, ele vai se magoar, ele vai se machucar. É errando que se aprende, muitas vezes. É se magoando que a gente se aprende, muitas vezes, né? Então, impedir as pessoas de errar, tentar impedir, porque se a gente impede de um jeito, ele vai acabar errando de outro, e muitas vezes vai errar de um jeito muito pior, né? Colocando em risco a sua própria encarnação atual, né? Então, nós agir, principalmente pelos filhos, que a gente tem esse hábito, né? De querer agir por eles, fazer as coisas por eles, para que eles não sofram. A gente está impedindo o crescimento deles. A gente está impedindo que eles passem por aquele erro e se fortaleçam, né? E façam coisas certas depois. Porque o ditado é errando que se aprende, ele é perfeito, é verdade. Quantas vezes a gente precisou errar para aprender? Quantas vezes a gente precisou fazer uma conta, né? Tá fazendo uma conta lá na escola e a gente erra um númerozinho, a conta é grande e aquele númerozinho faz com que o resultado dê totalmente diferente. Então a gente apaga aquela conta e faz de novo. E às vezes erra outro númerozinho e a gente apaga e faz de novo. Até que a gente consiga saber onde foi o nosso erro e fazer a conta certa e chegar até o final com o resultado certo. E assim é a nossa vida, né? A gente impede às vezes a pessoa de cometer aquele erro e apagar e fazer de novo. Então acontece que a pessoa não aprende a viver, né? Acontece que a gente está cortando as experiências de aprendizado daqueles seres. Então, quando Jesus fala para nós sermos grandes, né? Seja maior como o menor, ele quer dizer isso, que a gente se coloque na nossa posição de auxiliar e não na nossa posição de impedir o crescimento. Que a gente perceba que os menores são os maiores
coração, de atitude, né? Se a gente olhar ao redor, prestar bem atenção nas pessoas, né, nos vultos históricos, como se diz, que foram grandes nomes, a maioria deles eram pessoas bem humildes, eram pessoas que não davam importância para grandes vestimentas, para grandes casas, para grandes carros, estavam mais preocupados em ajudar o seu irmão, né? Buda mesmo renunciou à sua riqueza e foi viver na pobreza, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele poderia ter tido tudo que ele quisesse enquanto esteve na Terra. Poderia ter tido grandes castelos, grandes lugares especiais para dormir, grandes banquetes, e ele se contentou em sair pregando o Evangelho entre os humildes. Então ele se fez pequeno, né, para ser imenso. Eles se fizeram, né, menores mediante aos olhos dos homens para serem imensos e inesquecíveis. Que a gente consiga compreender, né, o nosso lugar, a nossa grandiosidade, que ela está dentro do nosso espírito. Não é a roupa que eu visto, não é o carro que eu ando, não é a casa que eu moro, não é a comida que eu como. É o que vem de dentro, é o que está aqui dentro de mim, que vai fazer eu ser maior ou menor, mediante aos olhos de Deus. Então, isso que eu estou falando é o que eu entendi nessa parábola de Jesus, né? Que nós sejamos os maiores como os menores. Que a gente saiba servir, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba aconselhar as pessoas que necessitam. E que principalmente a gente passe a não impedir o crescimento das pessoas que a gente ama. Que a gente deixe de estar fazendo por eles, né, aquilo que eles precisam fazer. Que a gente não seja cúmplice dos erros dos nossos filhos para que eles se tornem seres humanos melhores. Que quando a gente abafa os erros deles, né, ou impede eles de errar, a gente está deixando eles estagnados, estão parados no tempo. Isso é uma grande responsabilidade nossa, tá bom? O Gandhi não quis estar rainha, né? Não servia para ele. Não servia. Ele queria estar... Ajudando. O Gandhi queria estar entre os humildes. Ele queria estar ali, junto com aqueles que precisavam dele, né? Que eram todos os servos da Índia, né? Os pobres, os miseráveis da Índia, que era com quem ele estava. Então ele não quis visitar a rainha da Inglaterra. Ele quis ficar ali, libertando eles do jugo da Inglaterra. E entre tantos outros, né? Nossos irmãos que vieram e trabalharam pelos pequenos e se tornaram pequenos perto deles, por serem gigantes. Por serem imensos, eles quiseram ser o maior como os menores. Vamos chamar então nosso irmão para falar hoje sobre a grandiosidade do Espírito. Nosso querido João Antônio, seus 7 estradas, 7 encruzilhadas, que ele é imenso e viveu muito tempo como um pequeno para poder aprender a ser grande.
salve os filhos na terra. Salve, vida. Um salve a todas as falanges das matas, as falanges das pedras, dos rios, das cachoeiras e dos mares. Salve as falanges do Oriente, dos ciganos, dos baianos, todos irmãos trabalhadores, na seara do nosso Mestre. Mais uma vez, com a permissão dos mestres dessa casa, 7 estradas, 7 encruzilhadas tá aqui, para trazer para os filhos aquilo que os filhos precisam. Porque o pai, que é bom pai, ele dá para o filho não o que ele quer, mas aquilo que o filho precisa. Quando o nosso Senhor Jesus se fez pequeno para estar na terra, entre os pequenos, ele foi o maior de todos e jamais se sobrepôs. Ele disse: eu sou um servo do meu Pai e vim habitar esse planeta para ensinar a servirem os seus irmãos. E ele deixou o seu legado para todo aquele que quisesse ser grande como os pequenos. Aquele irmão, aquele filho que quisesse servir em nome de Deus, em nome de Jesus, precisava se tornar humilde de coração, para compreender a grandiosidade de nosso Senhor Jesus. E eu, meus irmãos, não soube ser. Meu ego inflado de um centurião romano, enquanto Jesus estava ali, não só zombava daqueles pobres irmãos que o seguiam, como matava, queimava, fazia, como os filhos dizem na terra, horrores. Se os irmãos acham que quem está habitando esse planeta hoje estavam todos seguindo Jesus Cristo, como hoje creem estar seguindo, sinto muito, meus irmãos, mas estavam todos como eu, satirizando a luz que queria se adentrar às trevas em que vivia o planeta. Trevas estas que estão querendo dominar o planeta novamente. Porque se não fôssemos nós, habitantes trevosos, este planeta já seria um planeta de regeneração há muito tempo. Se não fôssemos nós
que nos comprazemos com o mal e com as sombras, as coisas já estariam muito melhores por aqui. Então, é com a autoridade que me foi posta nas minhas mãos que eu posso falar para vocês. A mudança é urgente e precisa estar dentro de cada um que no planeta habita, esteja encarnado ou desencarnado. A luz e os ensinamentos são para todos, porém são poucos os que querem ouvir e sentir. A maioria ouve sem sentir e muitos tantos nem sequer ouvem, não percebem a necessidade de se transformar. Ah, mas é só uma vez. Não, mas é só um pouquinho. Não, mas eu só fiz isso. Não, mas é só aquilo, é só um gole. É só hoje. Eu só me irritei com o colega. Só hoje, amanhã eu peço perdão. Eu só usei droga só hoje, amanhã não uso mais. Eu só tomei um gole de álcool. Eu só chutei aquele cachorrinho porque ele estava me incomodando. Eu só xinguei o meu irmão na estrada porque ele me fechou no trânsito. Foi só uma vez. Eu sou uma pessoa boa. É só agora. Várias uma vez a gente faz. E no só um gole, no só isso, no só aquilo, como a irmã muito bem qualificou, o espaço de um grande erro vai sendo preenchido por muitos pequenos. E a gravidade de tudo isso, meus irmãos, é que os pequenos erros são cometidos contra si próprio. Os pequenos erros que vamos ocupando o espaço de um grande erro são contra si próprio. Porque além de que fazemos grandes erros contra nós mesmos, todo o erro que fizermos contra o nosso irmão também é contra nós. Porque estamos atrasando a nossa evolução, a nossa caminhada. Enquanto outros seguem, ficamos ali. E assim foi essa minha encarnação, na época em que nosso Senhor Jesus esteve na Terra. Imaginem, meus irmãos, a dor que eu senti no futuro próximo, quando fui parar no fundo do poço da lama, por perceber que eu estive quase do lado do maior espírito que já habitou esse planeta na carne. E eu joguei fora a minha possibilidade. Eu zombei. Não subiu da árvore. Não subi. Não subimos, né? Eu zombei, maltratei, tripudiei, agredi. E estive a
poucos passos de tocar em suas vestes. Então, mancomunado com aquele irmão, entreguei a ele o saco de moedas para que ele desse o beijo na face de Jesus. Eu não matei Jesus com as minhas mãos. Eu matei Jesus com as minhas atitudes. Imagine, meus irmãos, que hoje vocês têm frente a frente de vocês um centurião romano que matou Jesus Cristo com as suas atitudes. O que meus irmãos teriam a me dizer? Consciência recobra todo dia esses atos que nós fizemos errado. Deveriam dizer: assassino, você é um monstro, você não aproveitou. Mas na consciência de cada um que habita esse planeta sabe, eu também estava lá. E eu também não fiz nada. Tanto não fiz que ele foi crucificado. E os irmãos, eu entendo, após aquele tempo, muitas e muitas reencarnações, passando por situações inúmeras. Para cada uma delas se tornar melhor do que ontem. Para cada dia desta encarnação se tornar melhor do que ontem. E o que os irmãos fazem com a sua vida? Se acusam, um culpa o outro dos seus problemas, se entorpecem, se embriagam, estão com uma encarnação inteira nas mãos e jogam fora. Porque se as coisas não são do jeito que eu quero, então eu não quero. Então não precisa existir. O ego sobrepõe a qualquer outra coisa na atual encarnação. Mesmo tendo conhecimento como é que funciona, o ego ainda está no processo. Eu ouso dizer, meu irmão, que o conhecimento não existe, porque se existisse, a chave já teria virado. Eu ouso dizer que os irmãos são aqueles que ouvem sem sentir. Só no intelecto, né? Só ouvir e repetir. Porque quando ouve, compreende e sente, o amor transforma. Passa a ser grande como os pequenos. Passa a perceber que o que existe de mais importante é o amor. Contemporiza todas as situações da sua vida, sem querer em nenhum momento prejudicar ao outro, nem que seja com palavras e atitudes. A grande maioria dos humanos que habitam o planeta
pensam, se eu não agredir fisicamente uma pessoa, eu não estou agredindo. Meus irmãos, eu não matei Jesus com as minhas mãos. E eu matei Jesus. Compreendem? Pensamentos ruins fazem tomar tanto mal quanto a grande. Perdão, mentira. Palavras, atitudes e pensamentos massacram pessoas. Massacram. Massacram fisicamente. Da dor ser lancinante sem que a pessoa saiba de onde ela saiu. Tristeza massacram pessoas que acabam por morrer, desencarnar virtude de uma dor sem que se descubra a origem dessa dor. Tristeza em excesso é uma coisa que mata, meus irmãos. Faz milhares de seres desencarnar no planeta a cada minuto. Porque as células vão se apagando e a pessoa desencarna. Ou tira a vida. Então, repito, eu não matei Jesus com as minhas mãos, mas eu matei Jesus com as minhas atitudes. E cada um de nós, com as nossas atitudes, palavras agressivas, cobranças excessivas, podemos matar pessoas que dizemos amar. O cuidado que os irmãos precisam ter no atual momento do planeta é com as suas atitudes, palavras e pensamentos. Porque só jogar no espaço um pensamento que encontre uma mente perturbada e podemos estragar, acabar com vidas. Pior ainda, quando fazemos com nós mesmos todo tipo de agressão. Nos punindo com pensamentos, utilizando substâncias que matam a nossa carne, tendo atitudes agressivas, tendo comportamentos agressivos. Conosco, com a nossa carne, com o nosso espírito. Então, meus irmãos, quando o Sete Estrada chega muito brabo, é porque a coisa tá muito feia. É porque todas as coisas que foram ditas por inúmeras entidades de luz que se apresentam não foram compreendidas. Percebo a necessidade de expor as minhas falhas para que os irmãos percebam as suas. Para que aqueles que eu amo percebam as suas falhas e as corrijam enquanto é tempo.
Porque a lama é quase que um caminho sem volta. Torno a repetir. O respeito ao livre-arbítrio foi imposto pelo Criador. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, todos os outros têm a obrigação de respeitar o livre-arbítrio do seu irmão. E se o seu irmão quer se atirar na lama, é ali que ele tem que ficar. Se teve todas as oportunidades de estar com a luz, trabalhar na luz, e ainda assim prefere se atirar na lama, é ali que ele tem que estar. Até que ele perceba que a luz é mais vantagem do que a lama. Coisas que só percebi, já contei aos irmãos, quando me sobrava pouca coisa fora da lama. Quando me sobrava o suficiente para implorar perdão ao universo, para implorar ao Criador que me enviasse um auxílio. Porque mediante aos meus olhos passava em todos os segundos Jesus Cristo crucificado, sangrando, e eu olhava as minhas mãos, estava suja do sangue dele. E eu sabia que eu merecia estar ali. E eu queria estar ali. Eu achava que ali era o meu lugar. Até que, por muitas orações de pessoas que eu nem sei por que me amavam, pois eu era monstruoso, consegui ter a consciência de orar. Orar do fundo do meu sentimento. Ouvir aquelas palavras e sentir de verdade. E o resto da história os irmãos já conhecem. Que fui resgatado pelo rosário, pela cruz do próprio Senhor Jesus, que eu ajudei a crucificar. Entendam o amor desse ser pela humanidade. Você ajuda ele a ser crucificado e ele te envia um espírito de luz com a própria cruz para te salvar. E ele envia, meus irmãos, a cada semana uma entidade de luz com a cruz em suas mãos, dizendo: acorde para a vida. Abra os seus olhos e percebam o bem que você tem nas suas mãos. E os irmãos optam por dormir na eternidade. Optam por aceitar qualquer influência que te tire do ar. Como não respeitar o livre-arbítrio? Como?
com grande tristeza no coração e pesar. Respeitamos, assim como eu fui respeitado. Mas ainda assim, meus irmãos, eu peço ao Senhor Jesus que se compadeceu de mim, que Ele se compadeça de todos os irmãos necessitados, mesmo aqueles que acham que o fundo do poço e da lama é o melhor lugar para si. Que o nosso Senhor Jesus possa se compadecer de cada irmão necessitado, que possa mudar a sua posição, seu posicionamento mediante a vida e mediante a Deus. Que possam compreender que a luz e o calor é muito melhor do que a lama e o frio. Porque é muito cômodo você dizer: não tem problema, eu faço as coisas erradas, eu vou dar uma passada pelo aquele lugar ruim, mas depois eu saio, porque eu tenho os meus guias que vão me ajudar. Meus irmãos, o tempo na lama não passa como na terra. A dor e o sofrimento dentro de um umbral, para cada dia, é como se fossem 10 anos. O uivar e ranger de dentes que Jesus Cristo falou, dia e noite, ou melhor, noite e noite, porque a luz não adentra. Você perde a consciência e já não sabe quanto tempo, séculos você está ali. Não é um passeio no umbral. É fazer as coisas certas para que não precise passar por lá. É modificar em cada segundo do seu dia as suas atitudes, para que no momento do seu desencarne você tenha o privilégio de ser recolhido pelas entidades de luz que trabalham consigo. É implorar perdão enquanto está vivo, por estragar seu corpo e por perturbar outras pessoas. E a partir daí, pisar em solo firme em direção à luz. Que o nosso Senhor Jesus, que o nosso amado Pai Joaquim possa se compadecer dos meus irmãos e mostrar o caminho, assim como comigo fez, para que todos vós não preciseis passar pelo que passei. Porque é uma dor insuportável. E um salve a todos os irmãos na terra, encarnado e desencarnado. Um salve aos irmãozinhos que estão aqui perturbando o lar.
que possam ter entendido. Convido a vir comigo para libertar os irmãos na terra. Um salve, Oxalá. Um salve. Gratidão. Uma boa noite aos irmãos que estão nos assistindo.